Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor enche a sua vida nesta manhã. Amém? Amém, meu irmão. Tiro daqui para você. Glória a Deus. Estou com a responsabilidade hoje de ministrar a palavra. Eu que sou o menor dos presbíteros, embora seja grandão, mas me considero o menor. É um grande privilégio poder estar aqui com os irmãos nessa manhã. Eu sei que a casa está com uma frequência hoje menor. Eu fiquei pensando assim, depois que o apóstolo Mardônio pregou lá no mês de janeiro, o apóstolo Barri Vieira pregou no mês de fevereiro, aí agora em março chega eu, né? Eu pensei, não, o povo vai na praia nesse final de semana. Queridos irmãos, eu tenho dito nas nossas reuniões da mesa, especialmente nas segundas-feiras, quando tenho oportunidade de ministrar, que não quero pregar ou não tenho uma palavra de sabedoria, uma palavra de ensinamento, tendo em vista que sempre que nós nos encontramos aqui, seja nas segundas-feiras ou nos cafés, são reuniões de líderes. Então eu não me proponho a responder as questões, aquelas questões que certamente trazemos para cá, não. Isso porque eu estou falando para líderes. A minha intenção, eu tenho dito aqui nas segundas-feiras e quero fazê-lo também aqui nos nossos encontros sabatinos, que eu quero mais fazer uma provocação. Eu trouxe uma reflexão nessa manhã e confesso para os irmãos que esse tema está no meu coração há alguns dias, eu diria alguns meses, mas é um tema que eu não domino, e mais ainda eu preciso apenas fazer uma provocação, porque é algo que me veio ao coração, me incomoda, mas confesso novamente que não é um tema que eu domine facilmente. Por isso eu não quero me propor a trazer respostas, eu quero me propor a fazer uma provocação. Amém? A palavra no momento na igreja, especificamente ou sobretudo na igreja brasileira, é a palavra avivamento. Todos os encontros, ou quase todos os encontros que vamos, nas conversas, nas rodas de conversas, normalmente se faz menção a esse tema, avivamento. Alguns afirmam que um grande avivamento está para acontecer. Você crê nisso? Diga amém. Alguns arriscam a dizer que este avivamento será o último. Este que nós esperamos será o último. Alguns ainda até dizem que este grande avivamento que está por vir, ele vai iniciar-se no Brasil e depois ganhar as nações. É o que dizem alguns. Vai começar aqui e vai inundar todas as nações da terra. Alguns até dizem que esse grande avivamento que está por vir vai começar em Fortaleza. Nós ouvimos isso em algumas rodas, nós ouvimos isso no púlpito, nós ouvimos isso em todo lugar. Eu particularmente nesses dias tenho ouvido muito isso, e eu espero que seja assim. Afinal, nós estaremos no epicentro de tudo isso. Mas eu me lembro de um pregador que eu ouvi há um tempo atrás, quando ele esteve numa grande campanha aqui em Fortaleza, e ele disse que um grande avivamento estava por vir. Isso era por volta do ano 2000. Um grande avivamento estava por vir sobre a terra, e esse avivamento ele iria partir do Brasil. E como ele estava pregando aqui em Fortaleza, ele disse: vai começar em Fortaleza. E aí todas as pessoas, claro, obviamente,
Nós que estávamos ouvindo, ficamos maravilhados. Mas aí, coincidentemente, alguns meses depois, eu fui pregar numa igreja em Maceió, em Alagoas. E esse pregador tinha passado por lá. E aí, eu conversando com alguns pastores amigos meus, eu falei isso. E os pastores disseram assim: ué, ele esteve aqui alguns dias atrás e ele disse a mesma coisa, que um grande avivamento estava vindo sobre o Brasil, que ia inundar as nações e que ia começar por Maceió. Olha que estranho. Ou começa por Fortaleza, ou começa por Maceió, ou começa em algum outro lugar. Se o profeta está falando em nome de Deus, ele tem que dizer exatamente aonde tudo vai acontecer, e é lá que deve acontecer. Tem muitos outros que ainda dizem sobre avivamento que nós já estamos experimentando esse avivamento. Já estamos nele. Você concorda que nós já estamos nele? O avivamento já chegou, é isso que nós estamos vivendo? É isso que nós estamos vendo nos nossos dias, na nossa geração, na nossa igreja, e sobretudo na nossa nação? Estamos, queridos, mergulhados em um avivamento? Afinal, o que é um avivamento? Permitam-me compartilhar com vocês 3 frases, 3 pensamentos que não são meus, de pessoas bem conhecidas. O teólogo John Stott, em sua obra A Verdade do Evangelho, define avivamento assim: uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito soberano de Deus, pela qual uma comunidade inteira toma consciência de sua santa presença e é surpreendida por ela. Observe as 2 palavras que eu destaco: consciência, surpreendida. Já o Dr. Martin Lloyd Jones, escritor galês, em seu livro Avivamento e sua urgente necessidade para a igreja hoje, escreveu isso em 1987. Porém, esse pensamento está à base dos seus escritos em ministrações que ele pregou na capela de Westminster em 1959. Olha o que ele disse: avivamento significa despertamento estimulando a vida, trazendo-a à tona novamente. Acontece primeiramente na igreja de Deus e entre pessoas crentes, e é somente em caráter secundário que afeta também aqueles que estão de fora. Veja bem, que nesse pensamento o avivamento ele começa de dentro da igreja para fora. A W. Tozer, ele disse: o verdadeiro avivamento começa quando o povo de Deus volta a ter fome profunda da presença de Deus e se arrepende de coração. São definições clássicas de avivamento que nós vamos encontrar em livros, através de pensadores, escritores do assunto. Tem uma frase que nós gostamos de repetir aqui entre nós, principalmente no meio do presbitério, mas que alguns pastores conhecem, que me parece que essa frase foi cunhada pelo pastor Wellington, mas nós todos conhecemos. A frase é a seguinte: é por isso que o avivamento não vem. Essa frase, ela é falada, ela é dita, ela é proferida quando nós estamos nos nossos momentos mais carnais do presbitério. Estamos contando alguma piada, estamos fazendo alguma coisa, estamos desleixadamente raciocinando sobre outras coisas, e aí o pastor Wellington arrebata dizendo: é por isso que o avivamento não vem. Essa frase, pastor Wellington, se Jesus demorar a vir, talvez ela possa compor algum livro no futuro dizendo assim: o pastor Wellington estava certo. Era por isso que o avivamento não vinha naquela época. Escute, queridos irmãos, na última reunião da mesa, na última segunda-feira, nós tivemos 2 momentos especiais. E aí eu quero chamar a sua atenção para as reuniões da mesa na segunda-feira, porque nas reuniões das mesas também na segunda-feira saem essas pérolas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. O pastor William Moura, que ministrou a ceia, enquanto ele ministrava, ele disse que a igreja da nossa geração é uma igreja performática. Eu anotei.
uma igreja que se preocupa com a performance. Que a nossa geração da igreja, não estou falando de você, estou falando de todos nós priorizamos nesta geração a performance da igreja. Como é que a igreja vai se apresentar? Como é que ela vai aparecer? Performance. O pastor Wesley pregou na mesa na última segunda-feira, e eu anotei pelo menos umas 15 frases que ele falou na ministração dele. Algumas delas eu quero compartilhar com você nessa manhã. A primeira que ele disse é que a igreja está vivendo uma crise de indiferença. É que nós estamos vivendo a nossa realidade da igreja e nós estamos indiferentes com o que está acontecendo. Nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos passando pelo mundo, isso como igreja, não estou falando de você nem de mim, estou falando que a igreja de uma forma geral, nós estamos passando pelo mundo e nós estamos vivendo indiferente àquilo que o mundo está vivendo. Ele postou uma frase nas redes sociais também nesse mesmo período, isso não foi na segunda, mas ele disse nas redes sociais: não ore por um avivamento se você não consegue olhar para o irmão que congrega na sua igreja. Eu estou ligado na tua rede social, pastor Wellington, sou teu seguidor. Não ore por um avivamento se você não consegue olhar na cara do irmão que está do seu lado. Nós vimos isso, nós temos isso, nós estamos vivendo isso. Ele disse: sinto que Deus precisa colocar alguns de nós em crise, porque a crise, outra frase que ele falou, antecede a liberação, a crise antecede a restauração, a crise antecede o milagre, a crise antecede a provisão. Parece que nós tivemos aqui na reunião da última ceia na segunda-feira um profeta que estava alertando a igreja, ministrando a igreja, dizendo, como ele disse: como que a igreja pode estar bem se os próprios pastores não estão? Essa frase não é minha, é do pastor Wellington, que foi dita aqui segunda-feira, 3h da tarde, na mesa da ceia. E o que nós estamos vendo, queridos irmãos? Nós estamos vendo exatamente isso em todo o lugar. Ele disse também que o conforto dos nossos templos não podem nos tornar confortáveis de tal forma que nós nos acostumemos com esse conforto. E sejamos indiferentes para o que está acontecendo lá fora. E está acontecendo um turbilhão de coisas lá fora. Ele disse outras coisas mais que eu anotei e falarei algumas ainda mais à frente. A pergunta é: que tipo de avivamento nós queremos? Qual é o tipo, que avivamento, irmãos, nós ansiamos? O que tem na nossa mente? O que a igreja pensa sobre avivamento? O que é que nós queremos com esse avivamento? Igrejas cheias. Quando as igrejas estão cheias, o povo se alegra. Quando a igreja está cheia, o pastor celebra. Quando a gente prega com a igreja cheia, nós pastores ficamos cheios. Mas quando nós pregamos para uma igreja seca, quando nós pregamos para poucas pessoas, nós ficamos chateados, porque o povo não veio. A igreja cheia, portanto, parece ser um avivamento. Mas isso é um ledo engano, queridos irmãos. Nossas igrejas estão cheias. Amanhã a Kadosh aqui vai estar cheia, a Nova Vida vai estar cheia, a Campo de Boai vai estar cheia, Milagre vai estar cheia, todas as igrejas vão estar cheias, em todo lugar vai estar cheia. As igrejas estão superlotadas em todo lugar, e é abrindo mais. Glória a Deus por isso. Mas isso não é avivamento, nós já temos isso.
líderes influentes. É isso que é um grande avivamento. Líderes influentes na sociedade, na política, no meio empresarial. Isso também nós já temos. Nós sabemos disso. Nós sabemos que tem pessoas que estão entranhadas no poder, em todo lugar, em todo tipo de poder. Líderes influentes nós já temos. Igrejas ricas nós também já temos. Igrejas que são verdadeiras empresas, que tem tudo e um bocadinho mais. Igrejas que são donas de redes de televisão. Pasme, irmãos, a novidade. Igrejas que são donas de banco. Tudo isso nós temos. Manifestações espirituais, manifestação de poder, demonstração de poder, tudo isso nós temos. Em todo lugar, ou em quase todo lugar, para todo gosto. Para quem é um pouco cético como eu, mais moderado como eu, mais caladinho como eu olho essas coisas, eu fico olhando assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu fico me sentindo um Simão. Senhor, dá esse poder para mim. Porque é uma coisa extraordinária. E isso está em todo lugar. Eu fico olhando, irmãos, na internet. A gente até peca porque a gente dá risada. Não é verdade? Uma demonstração extraordinária de poder. Nós temos tudo isso. A nossa geração tem tudo isso. Mas a nossa geração não precisa de uma fumaça aqui, uma centelha ali, de um emocionalismo acolá. Não, nossa geração precisa de um avivamento que chacoalhe a igreja, que chacoalhe as nossas vidas, que arrebate os nossos corações para o Senhor. É disso que nós precisamos, de um verdadeiro avivamento, como aconteceu no passado, que nós olhamos e lembramos e ficamos nos imaginando nele. É isso que devemos esperar e é disso que nós devemos buscar, não essas centelhas que estão acontecendo nos nossos dias, e eu falo disso daqui a pouco. Mas como? O que é necessário para que nós experimentamos isso? Existe um livro bem conhecido de todos nós, escrito por um escritor chamado Leonardo Ravenhill. Por que tarda o pleno avivamento? Você deve conhecer. Depois da Bíblia, todo mundo deve ler esse livro. Eu tenho ele desde 2002, na edição de 1989, a edição brasileira. E na edição brasileira, porque ele foi escrito em 1959. Preste atenção, 1959 que ele foi escrito. Lá, ele já denunciava essas coisas. Mas, eu queria compartilhar com você uma frase, ou uma porção do texto que está na edição brasileira, escrita por George Foster. Em 1989 ele disse assim, escrito em 1959, esse livro tardou a sair em português, mas minha oração é que esteja sendo lançado no momento certo para despertar uma igreja confusa, mundana e enfraquecida para um grande derramamento do Espírito de Deus. O cara escreveu isso aqui em 1989, apóstolo Paulo, fazendo referência aos escritos de Leonardo Ravenhill em 1959, chamando a igreja de confusa, mundana e enfraquecida. Só assim, diz ele, ela cumprirá o seu papel profético de família, corpo, noiva e habitação de Cristo.
E aqui, queridos, eu passo a provocá-los. O que nós precisamos para que o avivamento venha, para que ele aconteça, para que a frase do pastor Wellington seja conhecida posteriormente apenas dos escritos, mas não exposta diante de nós, todos os momentos em que nós falhamos em provocar, pastor Wellington, o avivamento que nós muitas vezes desejamos, ansiamos, mas não sabemos como provocá-lo. O que nós precisamos então para que esse avivamento venha? Eu queria pensar com você no que diz Ezequiel capítulo 37. E aí eu peço que você abra sua Bíblia agora, por favor. Esse texto é um dos mais usados quando se fala sobre avivamento, porque ali há um grande avivamento. Ossos secos num vale, que vem a vida pela bondade de Deus, pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor, mas com alguns detalhes. O texto diz assim no versículo 1: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou, pelo seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Presta atenção no versículo 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Preste atenção, eu profetizei conforme a ordem recebida. E quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Não é possível. Isso aqui, queridos irmãos, é uma pequena demonstração de como você não deve usar o seu celular no púlpito quando você estiver pregando, tá certo? É uma experiência que eu quero passar para vocês, tá certo? Eu fiz isso propositadamente. Amém? Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Você está acompanhando comigo a leitura, não está? Versículo 11 diz: então ele me disse: filho do homem, esses ossos, presta atenção, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Versículo 14.
porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em suas própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz. Seus companheiros, palavra do Senhor. Escute. Como eu disse, eu quero provocá-los nessa manhã. Quero fazer uma provocação para mim e para você. Por que o avivamento não vem, pastor Wellington? O que é necessário para que isso aconteça? É preciso, queridos irmãos, reconhecermos, escute, é preciso reconhecermos que estamos mortos. A igreja da nossa geração é uma igreja, como disse o pastor William, performática. Como está na moda hoje, é uma igreja sabor igreja. Uma igreja sabor igreja. Quando nós lemos, queridos irmãos, sobre os nossos irmãos do passado, especificamente da igreja primitiva, e sobre os avivamentos que aconteceram na história, que eu falarei já de alguns, parece que nós estamos em outro mundo, que nós estamos vivendo uma outra coisa. Parece que nós somos de outro planeta. Não há humilhação. Nossa geração é uma geração que ora, mas não se humilha. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, o texto conhecido de todos nós, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Originalmente esse texto estava sendo referido a Israel, mas nós tomamos posse dele, e nós cremos que o Senhor está falando também conosco, amém? Com a igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é nós que nos chamamos pelo nome do Senhor. Aí ele diz: se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Não é assim que o texto diz? Só que quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para ele e começamos a partir da oração. E nós achamos que se nós orarmos muito, se nós passarmos a noite em vigília, se nós orarmos 300 horas por dia, Deus vai mandar um avivamento, Deus vai responder a nossa oração. O problema, queridos irmãos, é que muitos buscam sem humilhação, muitos oram sem humilhação. O texto está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Pastor, mas é possível alguém orar sem humilhação? É ou não é? É possível alguém buscar a Deus sem humilhação? É possível, queridos irmãos, nós queremos até viver uma vida de santidade, confessar os nossos pecados, dizemos que estamos errados, nos consagrarmos ao Senhor sem humilhação. E aqui eu identifico um problema sério. É que muitas vezes nós nos exaltamos porque oramos a noite inteira numa vigília. Oramos porque nos exaltamos porque subimos o monte. Nos exaltamos porque estamos buscando a Deus. Nos exaltamos porque conhecemos um pouco da palavra. Eu conheço algumas palavras em grego e em hebraico. Tem um pregador, amigo meu, que eu sempre digo assim para ele: ô meu irmão, para de usar essas palavras em grego e em hebraico, o povo não vai entender nada. Fala para o povo o que significa. Não precisa tu ficar dizendo as palavras como se tu soubesse grego. Ninguém sabe, querido meu. Eu estudei grego, e fui um bom aluno, aplicado. Eu sei um monte de coisa em grego, mas eu sei
ler a palavra e pegar a chave bíblica e interpretar o significado. Eu não sei falar grego. Eu nem acho que quando eu pronuncio a palavra em grego está pronunciado da forma correta. Eu imagino que seja. Por isso eu evito falar as palavras em público. Eu gosto de pesquisar quando eu estou nos meus apontamentos estudando, aí eu encontro uma palavra e eu vou lá na chave e procuro o ensinamento, mas eu não gosto de trazer um púlpito e dizer: que frase maravilhosa de efeito, que palavra teospneustos. Meu Deus, nós nos exaltamos, irmãos. Eu já me peguei, quando eu digo uma palavra dessa, vez ou outra, eu esqueço e eu falo, como eu falei agora, até os pneus. Mas que coisa linda que eu sei falar uma palavra em grego. É balela, irmão, bobagem. A gente pega lá na chave, põe aqui no tablet e lê, e consegue ler, mas nós não sabemos formular uma frase em grego. Não sabemos interpretar um comprimento em grego. Mas nós gostamos de encher o peito, assim como um pombo, e dizer teospneustos. Até chiamos para ficar mais bonito. Falta humilhação. Falta nos prostrarmos diante do Senhor. Pastores que ostentam porque tem uma igreja grande, rica, estruturada. Profetas que esnobam porque tiveram uma revelação, porque orou e alguém foi curado. Eu sou um curandeiro, eu oro e as pessoas são curadas. Certa vez eu fui em Belém, participei de um seminário de evangelismo lá, e eu conheci um sujeito lá, um pastor chamado Clark. Ele era um grandão assim, dava dor de mim. E ele gostava de expulsar demônio. Eu não sei como é que a pessoa gosta de expulsar demônio, irmão. Lá na minha igreja eu digo assim: Senhor, por favor, não permita que os demônios entrem aqui. Eu não quero nem ter encontro com eles. Eu não quero ter o desprazer de expulsá-los. Deixa eles ir. Eu não quero nem saber deles. Mas ele batia no peito e dizia assim: quando eu oro, o demônio tem que sair. Porque se ele... Eu ficava olhando assim para ele e dizia assim: meu Deus, que horror. Você se exalta, pastor Valdimário, porque expulsa um demônio. Onde é que está a humilhação? Onde é que está a humilhação por saber que somos visitados pela graça, pela misericórdia e pelo poder de Deus, irmãos? O poder de Deus, quando vem sobre nós, nós devemos nos prostrar, esconder o rosto do Senhor e dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim, senão eu vou ser consumido. O sujeito se exalta porque orou e o sujeito foi curado de uma dor de cabeça. Líderes que anseiam por aplausos e holofotes, luzes, câmeras, internet. Esquecemos da máxima bíblica: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Humilhai-vos. Esquecemos, queridos irmãos, quando o Senhor conta sobre o publicano e o fariseu que entra no templo para orar, na sinagoga para orar, e ali estão eles, e o fariseu bate no peito e diz: eu sou o bichão, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu faço isso e aquilo. E o pobre publicano está ali, nem olha para cima, bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós esquecemos que o Senhor diz: foi este que saiu da presença de Deus justificado, e não aquele. Por isso, queridos irmãos, o pastor Wesley Ismael, segunda-feira passada, ele diz assim: existe um desalinhamento entre o nosso coração e o coração de Deus. Olha a frase, irmão.
Não está na Bíblia porque o pastor Welles não viveu naqueles dias para escrever alguma parte dela. Mas o princípio está lá. Existe um desalinhamento entre o nosso coração e o coração de Deus. E aí ele arrematou: Deus precisa de corações que sintam o peso que está no coração dele, corações que chorem como o coração de Deus chora. Irmãos, pense comigo. Como está o coração de Deus neste momento, olhando para a humanidade? Pense comigo. O que está acontecendo em nossa nação? O que está acontecendo nessas nações que estão em conflitos? O que está acontecendo no mundo hoje? Imagine Deus. Será que isso faz você lembrar de Isaías capítulo 6, quando ele se apresenta diante do Senhor e ele tem aquele chamado extraordinário diante de Deus? Deus está sentado no seu alto e sublime trono, entristecido, podemos dizer, angustiado, Deus angustiado. Seria heresia, pastor Tony, mestre, poderá me dizer, olhando para a humanidade, dizendo assim: e agora, quem poderá nos salvar? Quem há de ir por nós? Pense comigo, irmãos. Será que esta não é a mesma cena se porventura o Senhor nos permitisse entrar na presença dele agora e contemplar o trono da sua glória, como escreveu Isaías? Será que nós não iríamos encontrar um Deus entristecido, chorando, olhando para a humanidade e dizendo assim? Não, isso ele não pode dizer, porque ele é que é Deus. Ele não pode dizer meu Deus. Ele vai dizer assim: como pode? Imagine Deus olhando para nós nessa manhã, irmão, essa reunião. E aí eu vou falar por mim, não falo pela unidade, tá bom? Nesse momento eu não sou o presbítero, eu sou o pregador. Onde estão os pastores? Onde estão os líderes dessa cidade? Amanhã todas as igrejas estarão lotadas. Mas não deveria a reunião dos pastores estarem lotadas? Aqui, eu digo e falo por todas, porque eu sei das reuniões das outras unidades, são todas esvaziadas. E aí eu falo ainda mais como pregador, não como representante da unidade neste momento. Líderes de unidade proibindo pastores de irem em outras unidades. Imagine Deus olhando para isso. Nós nos escandalizávamos quando antigamente um pastor proibia o outro de ir na igreja, um fiel de ir na igreja do outro. Agora líderes de unidade proíbem pastores das suas unidades em ir na unidade dos outros. O que é isso? Fecha tudo. Perdemos a noção. Perdemos o medo. Não há humilhação. Não há humilhação em nosso meio. Oramos sem humilhação, estudamos sem humilhação, aprendemos sem humilhação, pregamos sem humilhação. Quando eu estava pensando que eu ia dizer essas coisas nessa mão, eu fiquei pensando: meu Deus, e agora? Como é que eu vou dizer isso? Porque eu preciso dizer isso, entendendo que eu estou humilhado diante do Senhor. Porque se tiver uma gota de exaltação em mim aqui, eu estou perdido. Por isso, queridos irmãos, é preciso reconhecermos que estamos mortos. Mortos.
o versículo número 11 de Ezequiel 37, o versículo 11 diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Primeiro, está falando com o povo dele, e o povo dele somos nós. E o texto ainda diz assim: eles dizem, veja bem, quando Ezequiel recebeu essa revelação, Deus está dizendo, eles dizem, é o povo que está dizendo, é o meu povo que está dizendo, diz o Senhor, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Mas o povo não estava lá? Estava. O Senhor estava mostrando o vale de ossos secos para dizer assim: Ezequiel, o meu povo está no limite, eu vou fazer algo. Mas o povo está lá clamando. Você lembra quando o Senhor chamou Moisés para libertar o povo do Egito? Quando Deus vai falar com Moisés, Deus diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo, a agonia do meu povo. Queridos irmãos, nós precisamos, Pastor Wesley, nós precisamos entrar em crise. Nós precisamos porque só uma crise vai nos fazer gritar. Só uma crise vai nos fazer chamar por Ele e dizer: Senhor, nós estamos mortos. Porque talvez você está aqui nessa manhã, você está olhando para mim e dizendo assim: o que é que esse tagarela está falando? Eu não estou morto, eu estou aqui. A igreja da nossa geração está morta, enfraquecida, mundana, como diz George Foster, há 40 anos atrás. Como escreveu Leonard Ravenhill, há mais de meio século atrás. Sabe, queridos irmãos, o que é que nós podemos fazer? Segundo lugar, é preciso que o profeta profetize. É preciso que o profeta profetize. Versículo 9 e 10 de Ezequiel 37, a palavra de Deus diz assim: a seguir me disse, o Senhor disse para o profeta: profetize ao Espírito. E o Espírito aqui na sua Bíblia aí está com E minúsculo, está falando para o Espírito do homem. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Eles estava só osso seco, precisava vir uma alma vivente, um Espírito para habitá-los, para eles poderem viver. E o versículo número 10: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Sabe, queridos irmãos, escute, aqueles ossos, escute isso. Você sabe, como diz o apóstolo Mardoni aqui muitas vezes, você sabe mais do que eu. Aqueles ossos poderiam ter vivido sem a participação do profeta. Tinha ou não tinha? Bastava o Senhor dizer assim: ossos, vivam. Porém, não foi assim que Deus fez. O profeta retrucou, ele disse: Senhor, tu sabe. Ficou ali tentando enrolar Deus, né? Ousou em repassar para Deus a resposta de sua pergunta. Porém, só houve vida naquele vale de ossos secos quando o profeta profetizou. Foi ou não foi? Deus poderia muito bem olhar para aqueles ossos e dizer: vivam todos vocês. Mas Deus não fez assim, porque Ele não quis assim, e não é assim que Ele quer nos nossos dias. Ele poderia soprar um avivamento de qualquer forma, de qualquer jeito, como Ele quer. Ele deseja que isso aconteça, mas não é assim que Ele quer. Tem uma igreja ainda na terra, tem um povo aqui que ainda se chama pelo nome dEle,
E eu penso, queridos irmãos, que aí é onde que nós estamos falhando. É preciso profetizar segundo a ordem do Senhor, é preciso profetizar ao espírito desses dias, ao espírito deste povo. É preciso profetizar a estes homens, a esta igreja, a esta geração. Escutem, nós estamos cansados de profetas que profetizam para receberem uma oferta. Nós estamos cansados de profetas que profetizam para fazer uma agenda. Eu odeio agenda. Eu odeio essa palavra agenda. Eu não tenho agenda. Ninguém me agenda. Nós estamos cansados de profetas que profetizam vitória e prosperidade, de profetas irresponsáveis que mentem em nome de Deus. Nós precisamos de profetas que profetizem juízo a esta geração imoral de prostitutos, de corrupção. Nós precisamos de profetas que digam assim e assim diz o Senhor. Nos últimos anos, queridos irmãos, as coisas pioraram e muito em todo lugar. A violência, a prostituição, corrupção na nação, em todo lugar. A frieza espiritual assolando a igreja. E os profetas anunciando vitória e prosperidade. O que é isso? O que é isso? Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou estranho. Uma vez eu estava viajando do Rio de Janeiro para Fortaleza, fui para um congresso e estava voltando, estava no aeroporto. Aí eu fui na época no Orelhão. É meus cabelos brancos, né, irmão? Eu conheci o Orelhão. Você não sabe o que é não, né? Sabe não o que é Orelhão? Sabe, né? Então eu estava lá no Orelhão, no aeroporto. Chegou um homem do meu lado e foi usar o outro orelhão. Eu fiquei aqui, ele ficou lá. Aí eu saí, fiquei assim olhando algumas coisas, mexendo no celular, na época não sei. E o homem estava tentando fazer a ligação e não conseguia. Eu olhei, ele estava bem vestido de paletó. Eu fui até ele e falei assim: o senhor não está conseguindo? Ele disse: não estou conseguindo, estou ligando para Brasília. Como é que o senhor está fazendo? Ele olhou, estava errado a maneira como ele estava fazendo. Aí eu ensinei ele para fazer da forma certa. Ele ficou lá ligando, eu me liguei, me virei e fiquei assim. Depois aquele homem veio na minha direção, bateu no meu ombro e disse assim: assim diz o Senhor. Ele disse assim: Tony. Ele me chamou pelo nome. E ele começou a derramar. Mas ele falou tanta coisa. E no meio dessas tantas coisas ele falou duas coisas que me encheu o coração, que eu fiquei: é mesmo? Deus vai fazer isso? Eu fiquei ali transbordando. Eu recebi, eu disse amém, disse assim: vou guardar no meu coração, porque foi assim que eu aprendi. Se acontecer, tu é profeta, se não for, passa de mim. Agradeci, oramos ali no meio do aeroporto. Ele foi embora para Brasília, eu vim para Fortaleza. Essas duas coisas que ele me falou, não posso contar para você. No dia que acontecer, eu volto aqui e digo: aquele profeta que me disse. Naquele dia, tudo que ele falou aconteceu. Eram coisas tão grandes, que antes dele sair eu disse assim: o senhor me responde uma pergunta? Ele disse sim. Eu disse: o senhor tem alguma exortação para mim? Porque não é possível. O homem passou ali um monte de tempo só falando coisa boa. Eu questionei, falei assim: Deus tem alguma coisa para me repreender, para me chamar a atenção? Ele disse assim: ele disse que você ore, busque a presença dele. E foi-se embora. Eu estou falando de que eu recebi uma palavra profética, muito poderosa, muito grande. Como diz o homem de Deus, inefável, que eu não posso te revelar.
Mas mesmo assim, eu escolhi primeiro crer, mas questioná-lo. Peraí, isso é muito grande para mim. Vai acontecer isso mesmo? Estou esperando. Pastor Wesley, segunda-feira, 3 horas da tarde, mesa da unidade, ele disse: a igreja da nossa geração tem sido uma vergonha para o mundo. A igreja da nossa nação, perdão. A igreja da nossa nação tem sido uma vergonha para o mundo. A igreja sou eu, cara. A igreja é você. Você não pode ouvir uma frase dessa e dizer assim: aleluia, glória a Deus, somente. Você tem que se curvar e dizer: Senhor, foi isso que o Senhor disse usando o teu servo? Que a minha geração é uma vergonha para o mundo? Nós precisamos de profetas que profetizem, irmão. Segunda ordem recebida: profetizar ao espírito dessa geração, que voltem a eles, que tragam vida, que traga vida de novo a essa geração. Tem um vídeo na internet que o profeta diz assim: meu lindo, seu ano 2022 vai ser maravilhoso. Meu lindo, um ano depois, seu ano vai ser maravilhoso. Meu lindo, esse ano vai ser o seu ano. Sequência de anos, a mesma coisa. O seu ano vai ser, esse vai ser seu ano, esse vai ser seu ano, esse vai ser seu ano, esse vai ser seu ano. Poxa. Nós precisamos de profetas que profetizem. Assim diz o Senhor. Pastor Wesley disse: alguém precisa reconhecer os pecados dessa nação. Alguém precisa se colocar entre o pórtico e o altar. Nós precisamos olhar para a nossa nação, para este mundo, queridos, e como homens e mulheres de Deus que nós somos, e nos colocarmos entre o pórtico e o altar, com humilhação. Pastor Wesley pregava sobre Neemias. E Neemias, quando ele ouve a respeito das ruínas de Jerusalém e de como está a situação do seu povo, falado por Anani, seu irmão, quando chega na fortaleza de Suzã, ele se retrai, ele vai na presença de Deus se humilhar. Ele vai se colocar na presença de Deus, chorar, clamar, jejuar por dias, se humilhando na presença de Deus. E você já leu o texto, claro. Neemias vai confessar o pecado e ele diz assim: nós, o teu povo, pecamos contra ti. Eu e o teu povo, nós pecamos. Neemias era um homem de Deus, irmão. Ele estava lá fazendo a vontade de Deus. Todos nós conhecemos a história dele, mas quando ele vai na presença de Deus, ele diz assim: Senhor, eu e a minha nação estamos em pecado, nós precisamos da tua misericórdia, nós precisamos que o Senhor ouça o nosso clamor. Chegou a hora de mudar a história. E aí você conhece o resto da história. Aquele copeiro do rei vai entrar na história, se tornar o governador de Israel, e ele vai fazer uma obra extraordinária. Os seus feitos vão entrar no texto sagrado, simplesmente porque ele ousou entrar na presença de Deus com humilhação. Humilhação. Nós vivemos numa geração que somos ensinados a bater no peito e dizer: Senhor, se o Senhor não me der, eu vou me desviar. Se o Senhor não me der, eu vou fazer isso e aquilo. Se o Senhor não fizer, eu não venho mais. Como assim, irmão? Deus não está nem aí para você. Se você vai dizer: não venho mais, não quero mais, não sou mais crente, então vai para o inferno. É isso que você quer? Nós, se eu não me engano, nós cantamos aqui, não sei se é essa mesma música, eu não sou muito cantor, né? Alguma coisa que diz que
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Cantar é fácil, né? Cantar, isso é maravilhoso. E aí eu quero fazer uma menção honrosa aqui também. É Ana o nome da moça? Lana, que no dia do seu aniversário ousou dizer assim: não, eu vou servir o meu Deus. Eu quero fazer uma menção honrosa também ao menino Bernardo, que mesmo com dor, ele não é nem pastor ainda. Quando é filho de pastor já vai logo começando a entender que esse negócio começa desde cedo, né? Porque tem hora, irmãos, que a gente está com dor, que a gente está sofrendo, que a gente está liso, que a gente está doente, e a gente precisa vir aqui dar o recado de Deus. A gente precisa vir aqui profetizar ao Espírito. Nós precisamos vir aqui dizer: o meu Deus é fiel. Amém? Precisa ser dito. O avivamento, queridos irmãos, só virá por meio do Espírito de Deus. É Ele que promove o avivamento. O primeiro grande despertamento conhecido na história, liderado por Jonathan Edward e George Whitefield em 1730, 1740, na América e parte da Europa, trazia uma mensagem de juízo, de graça e novo nascimento. Está lá na história, basta você ler. Eu só fiz um resuminho aqui. O avivamento wesleyano veio posteriormente, liderado por John e Charles Wesley na Inglaterra, a partir de 1738, ênfase no arrependimento, na santidade e em vida com Cristo. O segundo grande despertamento da história, em 1790 a 1840, foi um pouquinho mais longo, liderado por Charles Finney. Áreas rurais e populares dos Estados Unidos, promoveu uma transformação social como nunca vista. Inclusive ali aconteceu a abolição dos escravos, impulsionou as missões, um negócio extraordinário em missões e em obra social naqueles dias. O avivamento do país de Gales, no início do século XX, 1904, 1905, o Evan Roberts diz que impactou com mensagens sobre arrependimento e paixão fervorosa por Deus. Bares fechavam, irmãos. Violência diminuiu assustadoramente, conversões em massa no país de Gales. Por causa da presença do derramado Espírito, o mais conhecido de todos nós, o avivamento da Rua Azusa, liderado por William Seymour. A mensagem central era santidade, poder e unidade no corpo de Cristo. Foi marcado por quebrantamento, simplicidade e fogo de Deus derramado sobre aquela geração. Todo avivamento, queridos irmãos, só pode ser promovido pelo derramar do Espírito. Agora escute isso: nós não podemos promover um avivamento, mas nós podemos provocar o Espírito. Nós podemos provocar o Espírito. E o desejo do meu coração, a minha ardente oração e expectativa é que nesta manhã, nesse pequeno grupo de pessoas, com essa mensagem simples, nós provoquemos o Espírito do Senhor de alguma forma neste lugar, em nome de Jesus. Amém? O que nós não podemos mais, queridos irmãos, é ficar vivendo de centelhas de avivamento. E eu vou explicar para você. Centelhas de avivamento. Em 2003, nos Estados Unidos, num lugar chamado Asbury, em Kentucky, no estado americano, 16 dias naquela universidade, alunos se reuniram e eles começaram a buscar a presença de Deus. Era um culto simples de capela. Aqui no nosso país, infelizmente, não existe isso, né? As universidades aqui não tem capela para crente buscar a presença de Deus. Aqui existe Grêmio Estudantil Comunista, que leva todo mundo para a miséria. Mas lá nas universidades tem umas capelas onde os povos se reúnem para orar, para buscar a presença de Deus, num país de origem protestante. Então aqueles irmãos se reuniram e o fogo começou a cair. E aí aquilo que ia ser um culto ali de algumas horas começou a virar noite. 16 dias consecutivos e um derramar da presença de Deus ali naquele lugar. Quem viu isso? Diga amém. Mas foi uma centelha. O que foi que aconteceu depois dali? Nada. Inclusive alguns pastores, inclusive brasileiros, foram para lá.
como curioso para tirar selfie, para depois apresentar nas redes sociais e dizer: olha onde eu estou, em Asbury, no grande avivamento. Sim, Deus derramou a sua presença ali, mas não passou de 16 dias. Recentemente na Flórida, Lakeland, por 96 horas agora, numa universidade, um grupo de irmãos da mesma forma começaram a se reunir e orar, e era um culto de capela também, começou e foi indo 96 horas ininterruptos. Lembrou-se, inclusive nos jornais, eu li tudo, estava tudo escrito lá, lembrando o que aconteceu lá em Asbury, que esse de Asbury em Kentucky aconteceu em 2003, mas já tinha acontecido no mesmo lugar na década de 70, com essa mesma ideia. Centelha de avivamento. Você já pegou, já riscou fósforo quando em dia de frio? Fósforo, faz aquela centelha, abre aquela centelha, mas o palito não pega fogo. Você faz até fumaça, você sente o cheiro da pólvora, mas o fogo não pega. Centelha de avivamento. Descende. Quando eu escrevi isso aqui, você vai falar sobre descende? Vou. 5 estádios lotados, cheio de crentes. Recentemente. Logo vai vir para Fortaleza e eu vou. Vai ser bênção. 5 estádios lotados, em 5 capitais. Derramar presença. Passou. Chegou na segunda-feira, já era. 5 estádios. Hoje e amanhã, na Série A do Campeonato Brasileiro, vão ter 10 estádios lotados. Não é a multidão, a gritaria, o emocionalismo. Não é porque Deus derramou ali que o avivamento chegou. São centelhas de avivamento. Aviva Fortaleza, a grande campanha que eu estava lá dentro, me coloquei à disposição, fui lá, fui para o líder e disse assim: conta comigo. Ele não contou, mas eu estava lá me oferecendo. Ele disse: vai haver um grande avivamento em Fortaleza. Eu dei um pé atrás e falei assim: não vai haver, irmão. Nós vamos fazer, nós vamos buscar, mas não é isso. Aconteceu uma campanha, vários dias. E aí? Você lembra da corrida que foi programada? Aconteceu? Por quê? Porque não era ali, não foi. Foi uma centelha. Segunda-feira, depois de amanhã, Praça da Bandeira, 7 horas da noite, vai haver um grande movimento. Eu vou estar lá. É Lucas Tenório o nome do rapaz? Vai promover lá um grande mover. Vai ter milhares. É focado nos universitários. Mas como é público, é no meio da rua, eu vou. E vou levar minha galera lá. Vai haver lá uma centelha. Não é o avivamento. Como ainda vai acontecer, né? Vamos corrigir aqui a frase. Pode ser que seja, porque ainda vai acontecer. Terça-feira saberemos. Mas está programado. Se você quiser ir, vá. Eu vou estar lá. Segunda-feira, 7 horas da noite. Eu cancelei a escola bíblica dos meus jovens para ir todo mundo para lá. Escute isso. Deus está derramando o fogo. Mas parece que o altar está em ruína. Deus está derramando, tá?
Fogo aqui, fogo ali, fogo acolá. O Espírito flui, o Espírito derrama, vidas são tocadas, vidas são chacoalhadas. Mas parece que o altar está em ruínas, irmãos. Não há lenha sobre o altar. Não há. O fogo pega, mas logo se apaga. Nós precisamos provocar o Espírito Santo. Na minha mente, no meu coração, o que eu estou dizendo aqui é provocativo. Mas não somente você, eu quero também provocar o Espírito. Eu quero dizer para Ele nessa manhã: Senhor, é assim que eu estou entendendo. Me dê graça. Me diga alguma coisa. Sabe aquela música que nós cantamos muito? Que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o texto. Você já cantou essa música? Só que a gente canta todo domingo, a gente canta toda hora. Vem, que seja hoje, não foi. Senhor, então que seja hoje, também não foi. Que seja agora, também não foi. E nós continuamos cantando. Tem duas coisas aqui. Primeiro que nós estamos cantando e Deus não está derramando. Não é hoje nem é agora, não está acontecendo. Isso é uma coisa negativa. A outra coisa é que nós continuamos cantando, dizendo: Senhor, que seja hoje, que seja agora. Vem, Senhor, Tu não veio ontem, Tu não veio ali, Tu não veio acolá, mas vem hoje, Senhor, vem agora e derrama sobre mim e sobre essa geração o Teu Espírito. Vem, inflama, queima, vem queimar de verdade. Vem inundar essa geração. Quando é que virá o avivamento, irmãos? Conheço um pastor, eu pensei que ele está aqui dessa manhã, mas se ele tivesse eu ia dizer, eu não estou falando mal dele, só estou dizendo que é a verdade. Ele saiu de um lugar, de um outro lugar do Brasil, escute isso. Pode ser que ele esteja assistindo pela internet. Ele saiu de algum lugar do Brasil e ele veio para Fortaleza fazer missões. E por que ele veio para Fortaleza fazer missões? Porque ele crê. Porque ele ouviu e ele creu naquela profecia que diz que um grande derramamento do Espírito virá sobre o mundo, especialmente sobre o Brasil, e que vai começar em Fortaleza. E como ele entendeu e ele creu que vai ser em Fortaleza, ele disse assim: eu quero estar lá. E eu também quero, você também quer? Tomara que seja aqui, tomara que seja hoje, tomara que seja agora, tomara que seja na nossa geração. Como diz aquela velha canção: que não passe de nós o Teu Espírito, que não passe, que seja nessa geração, na minha geração. Nós precisamos provocar o Espírito. O avivamento, o grande avivamento, queridos irmãos, está bem perto de nós, e ao mesmo tempo tão distante. Perto porque sentimos que essa é a vontade de Deus para nós, e distante porque cada dia nos distanciamos mais desse propósito. Somos nós que estamos nos distanciando. É a igreja que está vacilando, é a igreja que está dizendo não. Alguns apresentam supostos requisitos para o avivamento, como se o avivamento pudesse ser provocado por nós, ou pudesse acontecer pela nossa vontade. Oração constante, retorno às Escrituras, arrependimento sincero. Esqueçam isso, irmãos. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que nós devemos esquecer que oração constante, retorno às Escrituras e arrependimento sincero não vai trazer um avivamento? Vai não. Mortos não oram, mortos não leem as Escrituras, e mortos não se arrependem. Mortos precisam dizer o que está dito no livro de Ezequiel, no capítulo 37 do texto que nós lemos, quando o Senhor afirma que aquele vale de ossos secos é o seu próprio povo, e eles estão dizendo para Deus: nossos ossos secaram,
nós estamos mortos. É assim que nós vamos chamar a atenção de Deus, irmãos. Não é batendo no peito e dizendo: eu vou me desviar se o Senhor não olhar para mim. Nós precisamos nos prostrar diante dele, colocar o rosto em terra e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Se não for assim, não há resposta. Se não for assim, não há avivamento. O versículo 14 do texto, o texto diz assim, versículo 14 de Ezequiel 37: porém o meu espírito. E aí vai aparecer com letra maiúscula o versículo 1 e o versículo de número 14, é o Espírito do Senhor. Ele está dizendo: eu porei o meu Espírito, profetizem ao Espírito dos homens, mas eu vou colocar agora o meu Espírito sobre vocês, aí o bicho vai pegar. É assim que vai acontecer: porém o meu Espírito e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Cumpriu ou não cumpriu, Senhor? Está lá o povo na sua terra, até os dias de hoje. Queridos irmãos, escute, eu termino agora. Tem um versículo na Bíblia que eu peço ajuda dos universitários para mim poder entender melhor. Mas tem um versículo na Bíblia que eu fico pensando assim, quando em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Irmãos, a noiva não está dizendo: vem. Sejamos honestos, irmãos. Nós achamos isso aqui muito bom. Nós queremos ficar aqui para sempre. Essa aqui é a nossa vontade. Quando eu olho para esse versículo, eu fico pensando assim: será que Deus quer que haja uma concordância entre a noiva e o Espírito, chamando por Ele, dizendo: vem? É isso que está escrito, Mestre Antônio? É isso que está escrito, profetas do Senhor? É preciso que a noiva clame por Ele, chame por Ele, como os israelitas pediram quando estavam no Egito, quando os ossos secos gritaram no vale, chamando por Ele. Nós vamos continuar performaticamente vivendo, construindo palácios e esquecendo que nós servimos a um Deus que disse que viria buscar a sua noiva e que ela precisava estar preparada, com suas lâmpadas acesas. Meu Deus, eu estou louco, só posso estar, porque isso está muito bem claro para mim. Nós olhamos para os grandes homens do passado, citei alguns deles aqui: Martin Lloyd-Jones, John Stott, Evan Roberts, Jonathan Edwards, Dwight Moody, Hudson Taylor, John Wesley, Charles Finney e tantos outros. E nós os conhecemos de ouvir falar, nós os conhecemos, mas não é isso que Deus quer de nós. Não é que nós os conhecemos. Deus quer que nós vivamos como eles viveram,
Quando eu olho para esses homens, irmãos, eu tenho vergonha de mim. Eu estou num estágio assim tão reduzido, tão mal. Eu comecei aqui dizendo, olhando para os presbíteros, que eu sou o menor. E eu me vejo assim mesmo, irmãos. E eu me sinto tão mal com isso, cara. Eu só venho pregar aqui para o presbitério nas reuniões do congresso, porque existe uma lei aí no presbitério que eles convocam a gente na nossa ausência. E o líder ainda manda uma mensagem para o pregador dizendo assim: foi decidido e você não pode dizer não. Fique de pé comigo, irmão, nessa noite, nessa manhã, por favor. Ué, tu sabe o que é? Eu já peço perdão aqui, irmãos. Já peço perdão ao presbitério, já peço perdão aqui aos mestres das escrituras que estão aqui. Eu deslizo muito nessas horas. Como eu disse para você, eu sou estranho. Mas eu quero ser assim, eu não quero deixar de ser estranho, não. Por favor, fique de pé comigo, feche seus olhos por um instante. Se eu posso te pedir alguma coisa nesta manhã, se eu posso te dizer alguma coisa a mais, se já não foi dito, mas insisto, enfatizo nessa manhã. Se você puder, e eu sei que você pode, que você pudesse tomar alguma atitude que expressasse em você humilhação. Que você pudesse dizer assim para Deus: Senhor, hoje eu estou humilhado diante de Ti. Tem uma canção que nós cantamos sempre também, quando nós dizemos assim: eu só quero Tua presença, hoje não vim te pedir nada. Por favor, faça isso agora. Tenha nessa manhã alguma atitude que expresse em você humilhação. Que você possa, não somente Deus possa ver a sua humilhação, Ele vê tudo, mas que você possa nessa manhã ter a certeza de que os seus joelhos se dobraram